Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev-Quedas. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia de Souza, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2021. Eu sou Maria Fernanda Moreira, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. A menopausa e a andropausa são dois processos naturais que ocorrem nos corpos femininos e masculinos, respectivamente. Quase todas as mulheres já passaram ou irão passar pelo ciclo da menopausa, e uma parcela considerável dos homens irão passar pela andropausa. Por isso, é de extrema importância nos informarmos sobre essa temática, que ainda hoje é cheia de tabus. Esses ciclos trazem muitas mudanças físicas, biológicas, psicológicas, hormonais e metabólicas. O envelhecimento para muitas pessoas é algo negativo. Por isso, processos como a menopausa e a andropausa acabam se tornando um momento muito mais difícil do que poderia ser. A menopausa, como é conhecida popularmente, é um ciclo do corpo feminino caracterizado pela parada de produção do estrogênio. Ele é um hormônio sexual produzido principalmente pelos ovários e tem diversas funções como controle do ciclo menstrual e da ovulação, desenvolvimento das características femininas e distribuição da gordura corporal. Vale ressaltar que a menopausa é um ciclo que se inicia no climatério. Existe uma confusão entre os termos menopausa e climatério, como se fossem sinônimos, entretanto eles não são. O climatério é a primeira fase do ciclo da menopausa, ou seja, é o período de transição em que a mulher passa da fase procriativa para a fase não procriativa. A perimenopausa é o período em que há uma baixa na produção do estrogênio pelos ovários e glândulas suprarrenais. Com isso, o ciclo menstrual torna-se irregular, com menor fluxo que antes e com um intervalo maior de tempo entre as menstruações. A menopausa em si é caracterizada pela ausência completa da menstruação por pelo menos 12 meses, seguidos, e é quando de fato a mulher para de ovular. Alguns autores defendem que o ciclo da menopausa ocorre, em média, entre os 45 e 60 anos. Alguns sintomas mais comuns do ciclo da menopausa são ondas de calor, queimação e formigamento vaginal, infecções vaginais e urinárias, diminuição da lubrificação vaginal e da libido, alterações de humor, dores de cabeça, cansaço e fadiga, queda de cabelo, ressecamento da pele, acúmulo de gordura na barriga e ganho de peso. Além disso, é comum ocorrer um enfraquecimento dos ossos e, com isso, 1 a cada 4 mulheres desenvolvem osteoporose após os 60 anos. Osteopenia é o termo que refere-se à perda de densidade óssea e ocorre como parte natural do processo de envelhecimento. A osteoporose é a perda mais severa de densidade óssea, o que enfraquece os ossos, aumentando o risco de fraturas. Esse processo acontece também por conta da falta de 2 elementos no organismo: cálcio, que é o responsável por grande parte da composição do osso, e de vitamina D, cuja tarefa é absorver o cálcio. O desequilíbrio hormonal desse período relativo à queda da produção de estrogênio aumenta os efeitos da osteopenia. O estrogênio atua, entre outras funções, como uma proteção natural aos ossos da mulher. Com essa diminuição, os ossos ficam desprotegidos e o desgaste ósseo acelera. Nesse caso, uma forma de enfrentar esse período de forma mais serena é reconhecer formas de prevenção em saúde feminina. Acompanhamento de um médico ginecologista, preferência a uma alimentação saudável, rica em cálcio, por exemplo, leite e seus derivados, manter uma rotina de exercícios físicos, principalmente os que envolvem exercício de força e de impacto, reduza o estresse por meio de práticas como meditação ou yoga, exponha-se ao sol por 10 a 15 minutos, entre outras estratégias mais específicas e que devem ser recomendadas por profissionais da área de saúde. Devemos ressaltar que, embora
seja uma fase completamente natural do corpo feminino, é indispensável um acompanhamento médico regular. Além disso, devemos lembrar que cada corpo é único, e nem todas as mulheres vão apresentar os sintomas da mesma maneira. Entretanto, existem algumas medidas que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida durante esse momento, e que podem prevenir doenças associadas à fase da menopausa. A andropausa, ou distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, é conhecido popularmente como menopausa masculina. Esse processo é caracterizado pela queda no nível de testosterona, um dos principais hormônios masculinos responsáveis pelo desenvolvimento das características físicas e sexuais dos homens, como, por exemplo, o engrossamento da voz, os pelos corporais, a manutenção da massa muscular e a fertilidade. A queda dos níveis de testosterona ocorre de forma gradual e progressiva, cerca de 1 a 2% por ano, a partir dos 45 anos de idade. Cabe ressaltar que essa queda hormonal não acomete o homem como acomete a mulher no caso do hormônio do estrogênio. Não existe um sintoma específico para marcar essa transição. Como nas mulheres, a menopausa acarreta a interrupção da menstruação e, consequentemente, a infertilidade. No caso dos homens, as mudanças ocorrem gradualmente, não promovem a infertilidade imediata e não é um processo generalizado. Estatísticas do Ministério da Saúde apontam que 1 a cada 3 homens acima dos 60 anos apresentam a andropausa. Determinadas atitudes, estresses, álcool, cirurgias, medicações, acidentes, obesidade e infecções podem antecipar a andropausa. A andropausa não é um processo isolado, parte de outro mais amplo que é o envelhecimento, a qual ocorre a partir de várias idades e por uma série de fatores variados. Nesse processo, ocorre uma série de alterações nos níveis circulantes de hormônios, vitaminas e diversas outras substâncias. Além do próprio processo de envelhecimento, existem fatores fisiológicos e outros relacionados ao estilo de vida, alimentação, atividade física, sexualidade, entre outros, que influenciam a variabilidade destes níveis hormonais. A diminuição dos níveis de testosterona com o envelhecimento, por um lado, está relacionada com a disfunção dos testículos, que é o local onde ocorre a produção desse hormônio. Porém, a redução dos hormônios estimuladores de testosterona também faz parte do processo de envelhecimento, o que acentua e acelera a chegada da andropausa. Alguns sintomas da andropausa são alterações sexuais, como diminuição do desejo sexual, redução da fertilidade, menor frequência de ereções espontâneas, como as que ocorrem durante o sono, e a diminuição no tamanho dos testículos. Mudanças físicas, como redução da massa e força muscular, aumento do percentual de gordura, diminuição da densidade óssea, perda de pelos do corpo e inchaço nos mamilos. Mudanças emocionais, como sentimentos de tristeza, desmotivação, falta de autoconfiança, problemas de concentração e de memória, alteração no padrão de sono, como insônia ou sonolência aumentada. É de extrema importância entender a andropausa enquanto um processo natural. Para aliviar os seus efeitos, é recomendado manter hábitos saudáveis, como ter uma dieta equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente, que ajudam a evitar tanto os incômodos da andropausa quanto doenças associadas à queda da produção de testosterona. Também é recomendado que os homens visitem regularmente o urologista para o acompanhamento do estado de saúde. A menopausa e a andropausa são fenômenos naturais e acompanham o processo de envelhecimento. Seus sintomas e efeitos são bem variáveis de pessoa para pessoa e podem aparecer em idades diferentes. As mudanças fisiológicas e hormonais vão ocorrendo e são inevitáveis, assim como algumas mudanças físicas. No entanto, alguns aspectos são necessários para que esse impacto seja menor, favorecendo a qualidade de vida dos indivíduos. Um possível tratamento médico através de medicamentos não é indicado de forma livre, tendo em vista que esses fenômenos não se configuram como doenças. Inclusive, os malefícios da reposição hormonal por medicamentos devem ser levados em conta, podendo levar à formação de alguns tipos de câncer, trombose e doenças cardiovasculares. Sendo assim, é necessário que haja um acompanhamento médico de forma regular, tanto para mulheres quanto para os homens. Com hábitos saudáveis da prática de atividades físicas, alimentação saudável, exposição ao sol por 10 a 15 minutos diariamente, redução dos níveis de estresse e a quantidade e a qualidade do sono adequado se configuram como uma forma eficaz de amenizar os efeitos da menopausa para as mulheres e da andropausa para os homens.
Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Na descrição do episódio, você encontra as referências que serviram de base em nossa pesquisa, caso queira se aprofundar nesse tema. Nos comentários desse episódio do YouTube, conta pra gente o que achou do episódio. Obrigada por estarem com a gente, fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Márcia Souza e Maria Fernanda Moreira. Nosso roteiro foi escrito por Milene Carvalho e Rafael Duarte. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prevquedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.